Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Dandara Shekinah e estamos aqui para mais uma tiragem. Tá frio aí, meu povo? Eita que aqui tá frio, viu? 12 graus com sensação térmica de 11. Despencou. Mas não reclamo não, que eu gosto mais de frio. Eu gosto do meio termo, né? Mas entre frio e calor, eu prefiro frio. Detesto calor, detesto suar, enfim. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer mais uma tiragem intuitiva aqui, né? A enquete do canal lá na comunidade ainda está aberta, tá? Se você não votou ainda, quiser votar, você ainda pode fazer isso. Eu vou fechar só daqui a 2 dias. Mais 77% dos votos são para este modelo de tiragem que eu chamei de tiragem intuitiva. Mas se você, por acaso, prefere aquela que começa com a cruz do baralho cigano, você pode votar lá também. E, claro, mesmo que esta aqui ganhe, não significa que eu nunca mais vou fazer aquela, tá? Enfim. Hoje eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência comigo, porque com certeza eu vou estar mais lenta. Para falar bem a verdade, nem sei se esse vídeo vai pro ar. Tomara que você esteja vendo, que aí eu pus, né? Consegui e pus no ar. Porque hoje a minha cabeça tá... Sabe quando você dá no limite do cansaço mental? Porque o inferno astral tá inventando de um tudo, gente. De um tudo. Eu não vou ficar descrevendo, como eu já disse, desfiando o rosário das minhas mazelas aqui para vocês, mas tá difícil. Eu cheguei na segunda-feira com disposição de quinta, de sexta, porque eu passei o final de semana inteiro tentando resolver pepino que eu nunca tive, inclusive. Ai, Deus! Então vamos ver, né? Que Deus me ajude a conseguir fazer essa leitura. E o último recadinho aí, aquele básico, né? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se você gostar do que você viu aqui, por favor, se inscreva, dá essa força pra gente aí, faz uma diferença enorme. Esse canal tem 8 anos de existência, mas ficou 1 ano e meio parado por razões pessoais, então é tipo começar do zero, tá? Então, qualquer ajuda de interação que vocês possam dar para o canal não custa nada para vocês e tem um valor imenso para mim, tá? Então se inscreve no canal, por favor, se ainda não for inscrito. Não esquece de deixar o like, deixa aquele comentário lá, nem que seja só um emoji, não tem problema, o algoritmo percebe do mesmo jeito como interação, tá? E claro, se puder, se tiver ocasião, né, que eu sei que isso é mais delicado, exige mais análise, não é para todo lado que a gente pode ficar compartilhando as coisas, né? Senão aborrece as pessoas. Mas se você tiver essa chance, eu super te agradeço, tá? Acho que é isso, né? E aqui só tem vídeo longo, tá? Aí, Dandara, mas não dá para ser menos de meia hora? Não dá. É no mínimo meia hora. Isso para falar que a gente viu uma leitura incrivelmente rápida, né? Se você não gosta de tiragens grandes, de análises profundas, vai conhecer meu outro canal, tá? Aqui no comentário fixado tem sempre o link. Lá você pode escolher monte, tem minutagem, a leitura é mais objetiva. Aí tu corre para lá, tá? Beleza. Então vamos lá, meu povo, já sabem, né? Só para quem não sabe. Essas 4 cartas, esses 4 baralhos aqui, uma carta de cada baralho, vai montar uma situação para nós. O baralho cigano vai contar uma história específica dentro dessa situação e depois o arcanjo Miguel vai dar o pitaco dele, seja complemento, dica, orientação, conselho, etc. Então, bora lá, sem mais delongas, começar esta leitura. Ave Maria, Deus me ajude, tomara que eu consiga. Eu fico muito frustrada quando eu não consigo, como já aconteceu, né? Eu já tive que botar um vídeo aí falando para vocês, gente, hoje eu tentei, mas não rolou. Tomara que hoje role. Vamos lá.
esta. Vamos ver o que temos aqui do oráculo da Lua. Lua da resiliência. Olha que carta espetacular. E resiliência é o tipo do atributo, da característica, da qualidade dos mais fortes, dos mais vencedores. Resiliência, ela exige, faz parte da resiliência ser flexível. E sempre que a gente é flexível, sempre que a gente consegue se adaptar, porque resiliência se trata disso, a capacidade de adaptação em qualquer situação, essa é definitivamente a qualidade dos sobreviventes, seja qual for a situação. E a Lua aqui está como a Lua da resiliência. Bora lá, vou pondo aqui por enquanto, vocês já sabem, depois eu organizo, tá? Vamos ver o que o oráculo astral traz para nós hoje. Eita, tava quase lá, escapou. De novo a de baixo. Costuma ser, a maior parte das vezes é de cima, mas enfim. Vamos ver o que o oráculo astral trouxe para nós aqui. Elemento água, sentir e curar. Olha que carta espetacular, né? E o que eu acabei de falar aqui? Que resiliência é a característica, é a capacidade de se adaptar. Então, em qualquer situação, quer ela seja uma situação difícil, complicada por si só, ou quer ela seja uma situação difícil porque é o desconhecido, lidar com o desconhecido é uma coisa desafiadora, né? Aqui o oráculo astral vem trazendo o elemento água com sentir e curar. A resiliência também inclui uma capacidade de cura espetacular. E olha só, essas duas mulheres, deixa eu ver se eu não estou falando besteira, essas duas mulheres estão olhando para o mesmo lado. Elas querem a mesma coisa. Vamos lá. Tem hora que tá vindo umas coisas na minha cabeça, aí dá aquele Alzheimer espiritual, não tô conseguindo, não falo. Enfim, eu já avisei vocês que hoje eu não estou na minha melhor forma, né? Mas se pelo menos a gente conseguir alguma coisa aqui, que não fique uma porcaria, né? Porque se ficar uma porcaria, eu não ponho no ar. Eu sou muito rigorosa com a qualidade do que eu entrego. Mas se eu conseguir entregar alguma coisa que eu considere pelo menos razoável, aceitável, aí vai. Vamos lá. Ajuda aí, irmã. Cleópatra é sempre... Cleópatra é sempre parceira, é sempre incrível. É muito impressionante a conexão que eu tive com esse oráculo assim que ele chegou. Vamos ver o que Cleópatra traz aqui. Olha que carta espetacular. O último banho. Limpe-se da história dos outros. Mergulhe no que é só seu.
Limpe-se da história dos outros, elemento água. Sentir e curar. E, obviamente, tudo isso faz parte de ser resiliente, né? Carta fortíssima da Cleópatra. Limpe-se da história dos outros. Mergulhe no que é só seu. Ao que tudo indica aqui, mais uma vez nós estamos falando de pessoas aí em movimento de libertação. Aqui, como fala na carta da Cleópatra, como fala para você se limpar da história dos outros, isso aqui para mim tem muito a ver com, eu vou colocar até meio entre aspas, mas assim, com dogmas familiares, tá? A família acredita naquilo, é aquilo que é o certo, é aquilo que é bom, é aquilo que é certo, e aí tu quer seguir por outro caminho. E aí, às vezes, realmente exige, inclusive, muita cura, né? Porque, às vezes, quando a gente precisa, nem que não seja necessário romper com a família, chegar a esse ponto, mas romper com uma estrutura dentro da família, é sempre uma coisa dolorosa, é sempre uma coisa que vai exigir algum nível de cura, né? Enfim, agora vamos ver aqui o arcano maior. Vamos usar os arcanos maiores do tarô egípcio e vamos ver qual é o arquétipo que manda aqui nessa situação. Chamou rapidão hoje. O eremita. Perfeito. Perfeito. Porque quando a gente precisa se limpar da história dos outros e mergulhar só no que é da gente, não tem arquétipo mais específico do que o eremita. O próprio nome até do arcano já fala isso, né? O eremita é alguém que acaba sozinho, que precisa estar sozinho por algum tempo. Ele se ilumina através da própria luz. Ele tem luz própria. E muitas vezes o eremita ilumina outros também. Às vezes quebrar padrões familiares, por mais sofrido que seja, acaba abrindo os olhos, expandindo a consciência também de outras pessoas. Mas o fato é que aqui você está resolvendo limpar-se daquilo que é história dos outros e mergulhar no que é só seu. Seguir a sua própria luz, o seu próprio caminho, mesmo que seja sozinho ou sozinha. Então você sente a sua verdade, você sente que o seu caminho é diferente, você sente que um determinado valor, né, cultivado na sua família é diferente do seu, enfim. E aí é óbvio que a gente precisa muito de resiliência, né? Até para a gente poder ter estrutura o suficiente para seguir sozinho ou sozinha, pelo menos durante algum tempo. Se desligar, né? No mínimo, como eu falei, não precisa ser necessariamente um rompimento, mas no mínimo você vai para um lado enquanto o grupo familiar vai para outro, né? Então, resumindo a situação aqui,
é realmente de alguém que vai precisar ser muito resiliente, vai precisar de muita cura, porque vai doer se limpar da história dos outros e mergulhar naquilo que é só seu, seguindo o seu caminho de acordo com a sua luz, com a luz da sua consciência e deixando para trás a história dos outros, mergulhando naquilo que é só seu e que não dá para abrir mão, né? Ai, Deus, eu conheço tanto isso, gente. Eu não assim, comigo eu não tenho lembrança das coisas terem sido assim muito dolorosas, mas foram difíceis, né? Fácil não é não. Quando a gente tem que quebrar aí um padrão, quando a gente tem que deixar para trás, se livrar, se limpar da história dos outros, porque não é a sua história, ou pelo menos não é mais a sua história, e mergulhar naquilo que é só seu, seguir a sua própria luz, a sua própria consciência, nunca é totalmente indolor, né? Sempre é desafiador e complicado. Vamos ver agora aqui qual é a história que o baralho cigano pôs tudo embaralhado, tudo misturado. Vamos ver então agora qual é a história que o baralho cigano conta para nós sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais visível para vocês. Mas de um jeito que não atrapalhe eu manusear o baralho cigano aqui, né? Não tem outro jeito. Eu preciso de espaço. Visível tá. Vamos ver se funciona. Bora pro baralho cigano. Hoje a gente vai usar o baralho cigano da Cigana Esmeralda. Por que, Dandara? Sei lá. Foi o que eu senti de usar hoje. Eu não penso muito, eu só sinto. Bom, o baralho cigano já está, como vocês sabem, né, separado mecanicamente, embaralhado, etc. Mas o corte tem que ser feito aqui, porque são 4 de cima e 4 do fundo. Então, bora lá. Ó, sobraram só 2 aqui. E elas vão sair na mesa. Bora ver quais são depois. Vamos ver o que temos aqui. Oba, começamos bem. A cigana. Olha que cigana empoderada. Esta mulher é forte. Ela sabe bem o que ela quer. Ela é delicada, mas ela é muito forte. Já vou deixando aqui para vocês. Ou não, né? Depois eu vou virando. Deixa eu ir olhando para as cartas com mais... Ainda mais que hoje eu tô meio lenta, né? Segunda carta, Jesus amado, não é possível, gente. Cigana e cobra, de novo, não é possível. Vocês acreditam que eu tive um problema com a capa do vídeo anterior, onde tinha também, né, aquela cobra que parecia aquela pessoa doce, e aí eu mostrei assim, né, era o baralho cigano, aquele Gilded, eu mostrei assim, né, a cigana e a cobra, bem, pus na capa do vídeo. Pronto, o YouTube não gostou, porque aquela cigana tem um seio nu, né? Aí eles consideraram uso de nudez ou pornografia. É mole ou tu quer mais?
E aí agora olha as duas aqui de novo. Mas fiquem tranquilos por enquanto, porque esta cobra, ou melhor, a cobra do baralho cigano de modo geral, ela não precisa significar simplesmente traição. Ela não é necessariamente uma carta ruim. A princípio é uma carta negativa, mas ela pode ser positiva também, ela pode falar muito de cura, tá? Vocês sabem que veneno de cobra é remédio, né? E a cobra verde, verde é a cor da cura. É claro que o fato dela ser verde numa determinada tiragem pode sim significar traição, qualquer outra coisa, tá? Mas aqui, bom, pode até ser que tenha, né? Alguém que vai te complicar a vida. Vamos ver. Vamos ver o que mais que sai aqui. A casa. Tá vendo o que eu tô falando que tem a ver com a família? Deixar a história dos outros para trás, sabia que tinha laços e valores familiares envolvidos aqui. O buquê, olha que buquê espetacular. Tá começando a fazer sentido e um sentido muito bom, viu? Na verdade. Pelo menos por enquanto. Vamos ver as cartas de baixo. Agora aquelas duas que sobraram na mesa. Vamos ver. O cão. Olha, gente. Apesar da situação aqui ser uma situação de ter que deixar a história dos outros para trás e abraçar, mergulhar naquilo que é só seu, a história que está sendo desenhada aqui tá muito tranquila, tá? Assim, não sem alguma dificuldade, mas eu não tô vendo catástrofe aqui não, pelo menos não até agora, muita briga, eu não tô vendo não. Vamos ver o que mais. O urso. Olha ele aí de novo, né? Eu não falo que o urso é a carta mais aparecida do baralho cigano, pelo menos aqui nesse canal. E no outro, né? Pelo menos na Dandara Shekinah. Ó, tá fazendo super sentido o urso aqui embaixo da cobra, tá? O cão aqui embaixo da cigana também tá fazendo muito sentido. Vamos ver o que mais. Temos a estrela. Muito interessante. A estrela aqui embaixo da casa. Muito interessante essa história, viu? A cobra aqui pode ser bem ruinzinha mesmo, mas não se preocupa muito não. Não tem motivo para muita preocupação. Vamos ver o que mais. E temos aqui a lua. A lua está aqui debaixo do buquê. E ela fecha a tiragem, né? Deixa eu ver se eu capto aqui ou se eu preciso abrir mais alguma outra carta. Olha, precisar não preciso. Eu já entendi aqui o que está acontecendo, tá? De qualquer forma, como não é que eu seja contra situações lindas e fáceis. Não, é lógico que não, tá? Mas como aqui tudo pediu, não tinha nada muito também fazendo muita força aqui. Vamos combinar. Resiliência é uma coisa assim suave, né? A resiliência nunca é atribuída a atropelo, a agressão, a nada do tipo. Sentimento e cura também não tem nada agressivo. Até a Cleópatra, que costuma ser mais agressiva, ela está apenas falando do último banho, lavar-se, né? Limpar-se da história dos outros e apenas mergulhar naquilo que é seu. E o eremita também é uma carta, né? É um arquétipo muito passivo, muito passivo. Então, com certeza é por isso que essa história vai
que essa história tá bem simples. Mas, de qualquer maneira, olha lá, já abriu, ó. Eu falei, de qualquer maneira, eu vou puxar mais uma carta. Veio a carta do fundo, o caixão. Foi mal. O caixão. Beleza. Hoje não temos altos dramas aqui, tá? Não temos. Agora eu vou virar a tiragem para vocês, porque agora eu já enxerguei a história toda, então eu posso pôr aqui as cartas do jeito que fica melhor para vocês visualizarem. Baguncei tudo. Quando eu fui tentar facilitar, eu dificultei, mas eu já sei como é que tava, a gente arruma de novo, né? O cão, o urso, a estrela, a lua, e aqui a carta extra, o caixão, né? Então, o que eu tô vendo aqui? De acordo com o que a gente viu aqui na situação que as 4 primeiras cartas mostraram, você precisando se limpar da história dos outros e mergulhar naquilo que é só seu, sentindo que você precisa, né, se desvencilhar do que é dos outros e que não condiz mais com você. Você já sentiu isso, você sente no sentido também de sinto muito, mas eu preciso tomar outro rumo, isso é diferente para mim, né? E você aí seguindo o seu caminho sozinha, não no sentido de que você vai estar abandonada pela sua família, não é isso. É simplesmente seguindo outro caminho. E nesse caminho, você está sozinha, você está sendo veterana, né? Você é a primeira pessoa nessa família que escolhe um outro rumo, um outro valor, né? Moral, enfim, seja lá o que for. Aí você, né? Como sempre eu digo, você encaixa na sua situação. Então, o que eu tô vendo aqui, ó? A cigana com o cão. Olha o que eu falei, que legal, né? Que ela é a cigana aqui do baralho cigano, da Cigana Esmeralda, ela é muito delicada, muito suave, mas ao mesmo tempo ela é muito forte, né? Ela é uma mulher que sabe o que quer. Então combina também com a suavidade de uma mudança profunda, necessária, mas sem tumulto. As cartas são todas aqui muito pacíficas. Então tá combinando muito com a história que saiu aqui no baralho cigano. Então, a cigana com o cão significa que você realmente comprometida com essa mudança. Eu preciso realmente me libertar deste padrão. Eu vou chamar de padrão, porque aí você pode aplicar o que você quiser que se encaixar aqui. Eu preciso me libertar desse padrão. Esse padrão não serve para mim. Então, do mesmo jeito que eu falei que essa cigana, perdão, apesar de delicada, ela sabe, ela é forte, ela sabe muito bem o que quer, então ela tem esse senso de lealdade consigo mesma. Essa mesma força que Cleópatra transmite, mesmo aqui num simples mergulho no último banho. Olha a serenidade dela. Aqui ela não tá com uma espada na mão. Ela tá com a força dela fazendo o que ela precisa fazer, né? Se limpando da história dos outros e mergulhando naquilo que é só dela, mas com muita serenidade. Então aqui você tá serena, delicada, tranquila, mas muito decidida a ser fiel a si mesma, tá? O que mais que eu vejo aqui? Eu vejo aqui realmente uma pessoa da família
que não vai achar isso nada bom, tá? Essa pessoa, talvez seja por isso que você, talvez por causa dessa pessoa só que você vai precisar dessa cura aqui, tá? Esta pessoa vai criar caso. Esta pessoa pode, assim, ficar com raiva de você, virar a cara, não querer conversar mais com você. E na pior das hipóteses, pode ser até aquelas pessoas muito... que vai aos extremos, né? Não era essa palavra que eu queria, mas vai essa mesmo. Radical. Às vezes até aquelas pessoas radicais que falam, vou cortar relações. Pode ser. Uma pessoa da família aí não vai facilitar muito, não. Só que tem um detalhe, é uma pessoa da família. O restante da sua família vai te acolher, vai te apoiar e vai te proteger, inclusive, tipo, vai te dar, como é que a gente fala muito hoje em dia? A rede de apoio, inclusive protegendo você de possíveis escândalos e brigas e qualquer coisa que essa criatura queira provocar, tá? Essa escolha sua de quebrar um padrão de família e seguir outro rumo vai ser rejeitado por uma pessoa da família, que vai reagir muito mal. Pelo menos no sentido de fazer escândalo, de brigar com você, mesmo que não seja radical de cortar relações. Mas o restante da família vai estar ao seu lado, vai compreender, vai acolher e vai te proteger, tá? Fazer mesmo, tipo, um círculo ao redor de você, como um escudo. A tua família vai servir como um escudo protetor entre você e esta pessoa que vai ficar muito nervosa aí, tá? Então aqui, ó, mais uma vez, a gente vê a sua casa, a sua família te dando total liberdade, sabendo que você é uma pessoa madura, sabendo que você é uma pessoa lúcida, uma pessoa realmente com muita autoconsciência e que você, mesmo escolhendo alguma coisa que quebra um padrão familiar, você sabe o que está fazendo e tá tudo bem com isso. Só tem uma pessoa na família que vai criar caso. E, obviamente, é uma pessoa importante para você. É por isso... Será que eu derrubei carta? Não, tá aqui. É por isso que aqui o oráculo astral vem falando de cura também, né? Sentir e curar. Vai doer, tá? Essa criatura aqui que vai brigar com você, que vai ficar contra, vai doer, porque é uma pessoa cujo apoio é importante para você, cuja opinião é importante para você. É uma pessoa, pode ser uma mãe, pode ser um pai, tá? Eu acho até que faz mais sentido que seja uma mãe ou um pai. É uma figura muito importante aqui que vai criar um caso complicado, mas o restante da família sabe muito bem que por mais que você esteja seguindo um outro caminho, você é uma pessoa muito lúcida e sabe o que está fazendo. E eles sabem também que você não está fazendo mal para ninguém. Você só quer seguir um caminho diferente. E eles... acabei derrubando. E eles compreendem e eles vão te apoiar, tá? Gente, nem sei que carta que eu derrubei. Foi uma carta do baralho cigano, já já eu descubro. A carta da casa. Não tem problema, tá? Não tem problema. Eu já falei tudo que eu precisava aqui. E aqui, a primeira que veio aqui, né, nas 4 de cima, foi o buquê. O buquê sempre fala de surpresas e surpresas boas, na maioria das vezes. Aqui, inclusive, tá? Tem algo nessa situação que ainda está oculto, tá? E que vai surpreender você
mas vai surpreender você agradavelmente, porque vai pôr realmente um fim nessa situação. Então, talvez, aí eu já estou assim, levantando só uma hipótese, talvez essa surpresa agradável que vai pôr um fim nesse tumulto aqui, seja uma pessoa da família que tem forte acesso sobre essa cobra aqui e que vai domá-la e fazer com que ela, pelo menos, respeite, sem grandes atritos, sem briga, sem rompimento, sem nada. Então, essa pessoa vai reagir muito mal no começo. E vai doer, vai te machucar, tá? Mas aí a família te dá o maior apoio, a família vai ficar em torno de você, vai te proteger e muito provavelmente uma pessoa que tem muito acesso aqui vai fazer a cabeça dessa pessoa complicada aqui para pelo menos respeitar a sua escolha diferente. E aí pondo um fim nessa situação, nesse desafio, tá? Que acabou se tornando complicado. Por isso que eu falo para vocês que a carta da casa caiu, mas não tem problema. Aqui eu mostrei para vocês, a carta da casa está falando muito de família. E aqui, como eu falei, pode ser, na maioria das vezes, com certeza será um pai ou uma mãe. E aí, qual é a outra figura que tem muito... eu não quero dizer controle, tem muito acesso a esta pessoa difícil, o cônjuge, né? Ou seja, se é a mãe que tá arrancando os cabelos da cabeça porque você quer seguir um rumo diferente, romper um padrão de família, o pai provavelmente vai lá e falar com a mãe, conversar com ela, maciar ela, ou o contrário, né? A mãe vai lá amaciar o pai. Mas é claro que aqui quem vai amaciar a pessoa que vai te criar dificuldade, aí não precisa ser necessariamente, né? Se aqui for pai ou mãe, aqui não precisa necessariamente ser o pai ou a mãe. Pode ser, por exemplo, sempre tem na família, né? Aquele irmão ou aquele tio que sabe como lidar com a criatura, que amacia ela, que conversa com ela, que convence ela a guardar as presas, né? Então, aqui a situação tende a terminar muito tranquila, tá? Embora tenha algum alvoroço, né? Algum pequeno abalo sísmico aí no começo, a situação tende a terminar muito bem, muito tranquila. Derrubei mais carta no chão, só para ajudar. Mas enfim, não tem problema. Vamos terminar assim mesmo. Já tinha avisado a vocês que hoje eu não estava muito bem. Glória a Deus, consegui fazer um vídeo, né? Então, esse vídeo, só para resumir um pouquinho, foi sobre você romper com um padrão familiar, né? Seguir, se limpar da história dos outros e mergulhar naquilo que é só seu e seguir um instinto, um padrão, um caminho que é diferente dos padrões familiares, né? E aí nós vimos na história do baralho cigano aqui que vai ter, né, algumas turbulências aqui pelo caminho, mas você vai ser acolhida e protegida pelo restante da família e alguém que tem muito acesso a essa cobra aqui, ó, vai surpreender. Inclusive, surpreender, aqui a lua fala do oculto. Então, eu tô pensando aqui agora no finalzinho da tiragem que aqui parece muito pai ou mãe para mim, né? Mas essa lua
complementando a surpresa boa, além de ser surpresa, é oculto. Então, a pessoa que vai conseguir amaciar esta cobra não é óbvia. Então, muito provavelmente, não é o pai, o próprio pai ou a própria mãe, e nem ninguém que está acostumado a amaciar essa pessoa. Você vai se surpreender com quem vai intervir ao seu favor e conseguir fazer essa pessoa baixar a bola e pelo menos respeitar a situação, pondo um fim nas turbulências aí, para você poder seguir o seu novo caminho, o seu caminho diferente, a sua... Não vai cair, não. A sua história diferente em paz. Tá? Quem sabe essa aqui vira a capa do vídeo. É bonita, né? Agora eu não posso nunca mais esquecer de não colocar aquela cigana sexy do Gilded como capa dos meus vídeos. Ave Maria, só Jesus na minha causa. 8 anos de canal, gente. Nunca tomei... Ainda bem que eu não levei um strike, né? Que não tiraram meu vídeo do ar. Só arrancaram a thumb de lá, aí não gostei daqueles deixaram, peguei e fiz outra sem a bendita cigana. Mas quem sabe essa pode ser a thumb do canal de hoje. Vou até mostrar de outra forma, que às vezes fica mais bonito, né? Vamos ver. Tô tentando. Enfim, gente, de qualquer forma, tá dado o recado, mega dado, master dado. Ah, esqueci do Arcanjo Miguel. Quase que eu encerro o vídeo sem o Arcanjo Miguel. Gente, eu tô devagar, quase parando. Que Deus me ajude, porque eu tenho mais um vídeo para produzir ainda, né? Bora lá. Essa. Retorno merecido. Olha que espetáculo. O retorno chega conforme o valor que foi entregue. Há equilíbrio entre dar e receber neste momento. A prosperidade, aqui a gente tem que adaptar, vocês já sabem. A prosperidade se manifesta quando escolhas são feitas com integridade, responsabilidade e alinhamento com a justiça espiritual. Então, do que o Arcanjo Miguel está falando claramente? Ele está falando claramente do retorno merecido, de pelo menos o respeito desta pessoa para você. Por quê? Porque a prosperidade, que aqui quer dizer realmente pôr um fim numa situação dolorosa, e uma situação dolorosa que é totalmente desnecessária, né? Que o restante da sua família te acolheu e te apoiou. Então, esta prosperidade, conseguir seguir em paz, com um padrão diferente, com um caminho diferente, sem briga, sem rompimento. Essa criatura pode até ficar meio, né? Pode até não querer mostrar muitos dentes para você no sentido de sorrir, né? Pode até não ficar com muito sorriso para você por um tempo, mas vai amansar. Então, essa prosperidade sempre se manifesta quando escolhas são feitas com integridade, responsabilidade e alinhamento com a justiça espiritual. Não tem nada mais perfeito para se alinhar com o arquétipo que representa esta leitura, esta tiragem, do que o arquétipo do eremita. Integridade, responsabilidade e alinhamento com a justiça espiritual. Agora sim, tá dado o recado, mega dado, master dado. Arcanjo Miguel veio garantir para você que esta pessoa nervosa vai ser tranquilizada e vai
vai parar de fazer o seu processo, a sua escolha diferente, o rompimento desse padrão familiar. Isso vai deixar de ser doloroso para você. Essa pessoa vai ser convencida por alguém da família também, ou algum amigo muito íntimo, tá? Da família, que vai ter o poder de acalmar essa cobra aqui, que no caso só significa uma pessoa nervosa, uma pessoa inflexível, uma pessoa que ficou meio que escandalizada com isso, às vezes até ofendida, né? Ficou brava, ficou nervosa, fez um auê. Mas é alguém inesperado até, alguém que não tem o histórico de conseguir acalmar, amansar essa fera, vai conseguir e tudo vai ficar bem, tudo vai correr bem, você vai seguir teu caminho tranquilamente, garantido pelo arcano maior que rege essa história e essa tiragem e pelo nosso querido Arcanjo Miguel. Aqui também pode ser uma thumb legal, né? Enfim, tá, agora sim. Agora tá dado o recado, mega dado, master dado. Foi uma história leve, que bom, né? Porque aí ficou mais fácil para mim, não exigiu tanto de mim energeticamente e emocionalmente. E aí eu consegui entregar o vídeo no canal, né? Glória a Deus. Meu povo, sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos por tudo, vocês são demais. Principalmente aqueles e aquelas, porque não são só mulheres, que estão sempre lá nos meus vídeos, sempre deixando um comentário, mesmo aquelas que deixam só os emojis. Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês são demais. Namastê. Deus em mim reconhece, saúda, ama e abraça Deus em você. Beijo e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.